mês de junho. E temos visto Deus falar de uma forma poderosa aqui nesse lugar. Temos visto a presença de Deus de uma forma grandiosa. Sei de uma coisa: pode nos faltar tudo, mas que nunca nos falte a essência da presença de Deus. Pode nos faltar casa para morar, pode nos faltar carro para dirigir, pode nos faltar roupa para vestir, pode nos faltar o básico, até mesmo alimento para comer. Mas eu sei de uma coisa: se não nos faltar a presença de Deus, nós já teremos tudo. Às vezes a gente canta aqui, né? Adora a Deus. E no louvor que a gente acabou de adorar, ele dizia: eu só quero a tua presença e hoje eu não vou te pedir nada. Isso é uma declaração muito forte, irmãos. Que a gente não tem que falar só porque o louvor está falando. A gente tem que falar porque a gente crê nisso, porque a gente quer isso, porque a gente deseja isso. Porque é isso que nós queremos. Esse tem que ser o clamor da nossa alma. Senhor, eu só quero a tua presença. Nada mais satisfaz a minha alma hoje. Hoje o que satisfaz a minha alma é ter um toque do seu Espírito. Hoje o que me satisfaz é ter um toque do Senhor. Eu te desejo, Deus, mais do que qualquer coisa, mais do que o ouro, mais do que a prata. Muitas vezes a gente vive se perguntando: meu Deus, o que é pecado? E a gente fica com tanto medo de pecar. Só que às vezes a gente tem que se perguntar: aonde eu tenho colocado o meu coração? Porque pecados, irmãos, é tudo aquilo que ofende o Senhor. É tudo aquilo que ofende o meu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que tem ofendido o nosso relacionamento com Deus, que tem nos afastado de Deus. É isso que nos leva a pecar, é isso que nos leva a permanecer longe de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus cria o mundo, cria o homem, cria todas as coisas, o homem cai, e a partir da queda do homem, Deus, ele começa o seu plano de restauração. Ele começa o seu plano de inclusão do homem. Quando nós pegamos no Antigo Testamento, quando ele pega o povo, retira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, e ali no deserto ele ordena que o povo construa para ele um tabernáculo de adoração, porque o Senhor falou que ele queria estar no meio do povo, e para isso eles precisavam construir aquele tabernáculo, porque Jesus ainda não havia vindo. Na nossa linha do tempo, ainda Jesus não veio naquele momento. Então era necessário o tabernáculo. Deus pediu muitas coisas específicas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso relacionamento com Deus ainda é vivo. O véu não foi costurado. Para de tentar costurar um véu que já foi rasgado. Você tem livre acesso à presença de Deus. Eu não sei se ele saiu ou se a gente entrou, mas eu sei de uma coisa: existiu um encontro dos céus e a terra. Existiu um encontro. Hoje eu estava buscando a Deus e eu não tinha uma palavra para poder trazer ainda. Tenho buscado a Deus há uns tempos, em questão disso, e pedido a Deus uma palavra. E hoje de manhã eu estava falando com Deus, falei: Senhor, estou preocupado. O Senhor falou: não se preocupe não, a palavra não é sua, a palavra é minha. Deus falou: quem tem que estar preocupado sou eu, e eu não estou. E o Senhor pegou e me entregou uma palavra naquele momento. E o Senhor me deu um tema dessa palavra. E o que o Senhor estava falando comigo naquele momento é: nós vamos falar sobre o mês de junho, mas todos os dias fala sobre o ano de 2022, fala sobre o agora. Se vocês começarem a reparar, Deus não tem falado somente sobre os meses, Deus tem falado sobre uma conduta cristã que tem que começar hoje.
Ser luz não começa em janeiro, no dia 1 de janeiro, começa hoje. Buscar mais a Deus não começa no dia 2. Cada pregação não começa naquele dia, mas Deus já começa a movimentar em nós aquilo que precisa mudar. E Deus, Ele falou comigo sobre uma igreja que precisa sair do casulo e precisa começar a se encorajar e perder as algemas do medo. Nós precisamos perder a algema do medo. Martin Luther King, ele disse: o que me traz medo não é o grito dos ruins, mas sim o silêncio dos bons. Eu sei de uma coisa: quando a igreja de Cristo resolve se silenciar, eu tenho medo. Eu tenho medo. Uma igreja que se prostitui, eu tenho medo. Uma igreja que se entrega a este mundo, eu tenho medo. E aí você me pergunta: Jonatas, e o tempo então é do quê? É tempo da gente colocar dentro do nosso coração a coragem que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre nós. É tempo de nós nos fortalecermos. É tempo de nós avançarmos com Deus. É tempo de nós buscarmos o Senhor de uma forma poderosa. É tempo de nós sairmos do nosso casulo de medo e começarmos a abrir a boca como voz de trovão, como trombeta de anunciação do poder e do trono de Deus. E Deus nos pergunta esta noite: se fosse necessário para nós perder a cabeça, mas falar aquilo que Deus quer, nós estaríamos dispostos. Muitas vezes a gente olha para o mundo e olha para tantas coisas que têm acontecido neste tempo, nesta geração. Deixa eu te falar uma coisa: é tempo da gente começar a clamar aos céus. É tempo da igreja se ajoelhar e começar a gritar para Deus, começar a clamar. Nós somos os Moisés dessa geração, mas Deus só vai falar com a gente quando a gente entender que a gente tem que começar a retirar as sandálias dos nossos pés e começar a entrar nos lugares onde Deus está falando. Ser crente, ser convertido, não começa no culto, começa em casa. Lá na minha casa, hoje de manhã, o 6º dia profético não começou 8 horas, começou na hora que você acordou. A preparação do seu dia, como foi ele, o que você falou, o que você pensou, o que você disse. Mas Jonatas, o que eu penso também, o próprio Cristo não falou: olha, se você pensar na mulher do seu irmão, para Deus você já cometeu o pecado de adultério. Na mulher do teu irmão, não é tua mulher. Não é você ser casado e cometer adultério com outra pessoa, não. É você ir lá e cometer o adultério de pensar em ter relacionamento com a mulher do outro. Sabe, queridos, eu sei de uma coisa: Deus tem falado de uma forma poderosa neste lugar. E se você estiver atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem liberado sobre nós neste tempo, você não vai entrar no ano de 2022 só para prosperar. Você vai entrar com o seu escudo, você vai entrar com a sua armadura pronto para vencer e para guerrear. O ano de 2021 foi um ano complicado, um ano difícil. Perdemos aí pessoas queridas. Foi um ano onde muitas coisas aconteceram. E deixa eu te dizer uma coisa: aqui no Brasil, a gente só teve um pequeno gostinho, só um trisquinho na língua do que será quando começar a perseguição religiosa de verdade. Quando começar a perseguição religiosa de verdade, meu irmão, aí é que eu lembro daquela ministração que um dia os pastores passaram pra gente, do Mohamed ou Arão. E o pregador da noite lá fala que o Brasil não está preparado para sofrer uma perseguição religiosa. E é verdade, se a gente não estava preparado nem para o Covid. Meu Deus,
A gente estava preparado nem para uma doença que veio e mandaram fechar tudo. Quantas pessoas saíram da presença de Deus? Quantas pessoas foram embora? Quantas pessoas entraram numa quarentena e se não tomar cuidado vai para o inferno na sua quarentena? As pessoas pensam que estar com Cristo é brincar de ser cristão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho que, hoje aqui na terra, nós temos 2 relógios, aqui que apontam para a volta de Cristo. Um relógio é Jerusalém, temos que estar atento, e olhando para o que acontece lá. Se eu fosse você, pegava o noticiário de Israel e de Jerusalém e começava a olhar todo dia. Se olhar, o coração começa até a bater mais forte. E o segundo relógio aqui na terra é a noiva de Cristo. Nós somos o relógio de Cristo aqui na terra. Eu tenho temido também, porque eu tenho visto que a noiva de Cristo tem começado com um cântico de Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque a gente já não aguenta mais, a gente quer a volta do noivo, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, Senhor, ainda tem tantos para a gente poder ganhar, ainda tem tantos para a gente poder buscar, o mundo está perdido. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu ouvi uma ministração do Josué Erion sobre missões, e ele olha e fala, o mundo está perdido, porque se nós fôssemos multiplicar cada missionário que tem no mundo, para cada uma pessoa, cada missionário teria que ganhar por dia mais de 500.000 almas, para a gente poder ganhar o mundo inteiro. Como ele continua dizendo, o mundo está perdido. E o que a igreja de Cristo tem feito? O que nós temos feito? Temos corrido para a caverna, temos nos iludido, achando que porque Deus, Ele está nos sustentando ali na caverna, significa que seja o desejo dEle. Deixa eu te falar, Elias correu para a caverna, e lá Deus levou o corvo, mas isso não significa que Deus queria que ele estivesse ali, na caverna escondido. Tem hora que às vezes eu olho para Elias e eu não entendo, e às vezes eu entendo, porque a gente é humano. Elias era humano também, chega na cara do rei, com ousadia, e fala assim, debaixo da minha palavra. O rei, o quê? É a minha palavra, você vai ver que eu sou homem de Deus. É a minha palavra, não vai ter chuva em Israel, não vai ter chuva aqui, enquanto eu falar que não vai haver chuva de novo. Sabe, queridos, o que Deus precisa é de uma noiva ousada. O que Deus precisa é de uma noiva que chega e começa a declarar, a decretar, a falar aquilo que o Senhor tem ordenado. Mas o que nós temos visto é uma noiva imatura, assim como diz em Oséias, uma noiva que tem levantado o seu vestido no meio das praças. Em Cânticos capítulo 8 nos traz uma revelação poderosa, onde fala, nós temos uma irmã que ainda não tem os seus seios, que ainda não formou os seus seios. O que nós vamos fazer quando ela for pedida em casamento? O que nós vamos fazer? Ela ainda está imatura, ela ainda tem buscado as coisas do mundo, ela ainda tem buscado os seus desejos. O que nós vamos fazer quando ela for pedida em casamento? E ele continua dizendo, se ela for um muro, nós cercaremos ela. Se ela for uma porta ou uma casa, colocaremos fundação ao seu redor. É tempo da gente amadurecer, é tempo da gente crescer. A palavra do Senhor, Paulo fala, quem dera eu pudesse falar a vós como homens, mas eu tenho que falar a vocês como meninos, entregando a vocês um leitinho materno. Não, Paulo está falando, eu queria falar com vocês dando arroz e feijão, mas eu não posso, porque se eu falar dando arroz e feijão, todo mundo vai embora. Certa vez Jesus pregava, e os discípulos viram que conforme Jesus pregava, o povo ia embora. Começou a ouvir duras palavras de Jesus. Jesus começou a descer a lenha, dar cajadada.
falar a verdade. Aí o povo fez o quê? Foi embora. Virou as costas e foi embora. Aí os 2 discípulos de Jesus chegam: Jesus, as palavras que o Senhor tem dito têm sido muito duras. E o povo está indo embora. Eu imagino o que Jesus deva ter pensado ali naquele momento, né? Pô, cara, quem está com a palavra aqui sou eu ou é vocês? Vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não entenderam. Tiago fala: mostra-me o Pai. O quê? Mostra-me o Pai. Você não tem visto. Você não tem visto. João Batista pergunta: és tu aquele que Deus haveria de mandar? Fala para ele que os mortos têm ressuscitado. Fala para ele que os enfermos têm sido curados. Fala para ele que os cativos têm sido libertos. Fala para ele. Fala para ele. Não responde para ele se eu sou ou não sou. Fala para ele o que você tem visto. Diga para ele. Qual é o clamor da noiva nos últimos tempos? O que eu e você temos falado com Deus? Certa feita Jesus foi orar no monte, os discípulos foram até Jesus e falaram: Jesus, está todo mundo te procurando. E a palavra diz que Jesus simplesmente se levantou e foi embora, como quem diria: vocês não saberiam onde me encontrar. Estou no lugar de oração. Tantas pessoas se perguntando: aonde eu vou encontrar Deus? Você ainda não tem encontrado Deus. Deixa eu te falar, Ele ainda está no lugar de oração. Se você quer se encontrar com Deus, vai para o lugar de oração. Comece a se encaminhar para o lugar de oração. Momento de encontrar a Deus. Não é tempo mais de nós ficar escondido em casulos. É tempo da gente resplandecer. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 60, versículo 1. A gente precisa sair dos nossos esconderijos. É tempo da gente lutar. É tempo da igreja se expor. Deserto é lugar de ser tentado, mas é lugar de se expor. Davi chega no castelo dançando e pulando, a ponto que a Bíblia fala que ele estava tão embriagado da presença de Deus que a sua nudez foi exposta ali. E Mical, naquele momento, despreza ele no coração dela. Depois ela ainda vai querer dar bronca no Davi. Você é louco, você é o rei. Dançando dessa forma, adorando a Deus dessa forma. Ele fala: eu me farei cada vez mais desprezível aos olhos do meu Deus. Que nós vemos ali um Davi cheio do Espírito Santo, um Davi cheio de Deus. Davi sendo inspirado pelo Senhor e nos mostrando que nós temos que ser inspirados pelo Senhor. Nós temos que andar e nos fazer desprezíveis diante do nosso Deus. Ah, mas a minha honra. Esquece honra. Esquece honra. Faço da pastora Tamires minhas palavras: vaso não serve para carregar honra. Vaso só serve para carregar azeite, ponto final. É só presença e glória. Honra. Honra. Muitos falam de honra, mas não tem sequer honrado o nome de Deus. Muitos falam da sua honra de homem e mulher na terra, mas não tem honrado o seu Deus no céu. Vivem uma vida pecaminosa, vive uma vida de imprudência, vive uma vida, entrega seus belos prazeres. As pessoas olham para ele e falam: aí ó, fala que é crente, olha lá, olha o que está fazendo lá, ó. Envergonhando o nome do Senhor nas praças, envergonhando o nome do Senhor nas ruas. Olha lá, não é ele que é crente, olha o que ele está fazendo. Olha o linguajar dele, olha as atitudes dela. Sabe, queridos, é tempo da gente começar a nos colocar na presença de Deus, da gente começar a chorar e clamar para que o Senhor venha na nossa geração. A gente não pode simplesmente se contentar em chegar aqui em mais um culto e nada acontecer. A gente não pode se contentar em chegar aqui e não sentir a presença de Deus, não. A gente não pode se acostumar em não sentir a presença do Pai. Se eu chego aqui, passo um culto inteiro sem ser tocado pelo Senhor, tem alguma coisa de errado. Eu não posso banalizar, eu não posso normalizar isso.
Eu não posso tornar isso normal. Sabe por quê? O pecado, as pessoas pensam que eu pecar é já começar o esposo traindo a esposa, ou a esposa traindo o esposo, ou o jovem indo se prostituir nas ruas, indo usar drogas. A gente pensa que já começa desse jeito, mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que começa? Começa tudo com: passou um culto inteiro e eu não prestei atenção na palavra. Começa desse jeito. Passou um culto inteiro e eu não fui tocado pelo Senhor, e eu deixei. É assim que começa. Por que é importante a gente não faltar aos cultos? Porque a gente falta um, quer faltar no outro, quer faltar no outro. E aí começa a ficar normal. E aí eu começo a deixar de cultuar e estou achando que tudo está normal. Lá em Isaías 60 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Abra sua Bíblia no livro de 1 João capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Diga assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Diga isso novamente: não está aperfeiçoado no amor. Isso é interessante, né? O que Deus quer que a gente entenda é que Deus não quer que nós o amemos simplesmente porque a gente vai ter um castigo. Ele quer que nós o amemos porque nós entendemos que o amor de Deus não envolve medos. Abra no livro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não é mais escravo. Por isso, por você não ser mais escravo, o medo não pode mais te dominar. Mas hoje você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Aleluia. Nosso Abba Pai, nosso Pai que lança fora todo medo, está aqui essa noite. Eu não sei, muitas vezes, o que você veio buscar nesses 12 dias proféticos. Eu sei o que você veio aqui, quais são aquilo que te motiva. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje Jesus, Ele quer arrancar do seu coração todo medo. Muitas vezes a gente pensa que medo é só aquela coisa de ficar atemorizado no canto e com medinho. Não, mas medo muitas vezes é aquilo que nos paralisa. Medo muitas vezes é aquilo que nos impede de sair do nosso lugar. O medo é terrível. O medo é terrível. Teve uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, que eles pegaram um homem que estava condenado à morte na cadeira elétrica, e eles fizeram um experimento com ele. Falaram para ele: olha, se você passar por esse experimento, você está livre, você pode viver em paz
e você vai ser liberado da cadeira elétrica. Só que se você não passar, você vai morrer. Você aceita? Aceito. Né? Ele ia ter a chance dele. E ele assinou os termos e foi lá fazer esse teste. E eles falaram para esse homem: nós vamos fazer um furo no seu braço, um pequeno furo. Vamos deixar o seu sangue escorrendo. Se passar 24 horas, se você não morrer com sangue escorrendo do seu braço, você pode ir embora para casa. O homem falou: tá bom, né? Só que aí que estava, o teste real não era esse. Eles pegaram, deitaram ele na cama, onde ele não podia ver o braço dele. Pegaram, deram um pequeno beliscão no braço dele, como se fosse uma agulha entrando, e deixaram uma água pingando numa tigela, como se fosse o sangue. Ele só ouvia aquele barulho, tact, tact. E não fizeram nenhum furo nesse homem. Depois de 24 horas ele estava morto. A mente dele matou ele. Ele não tinha nada. Não tinha um furo, não tinha um ferimento. E é isso que Jesus está nos dizendo essa noite. Muitas vezes o medo vem e quer nos paralisar. Muitas vezes o medo vem e quer nos parar. Nos impedir de fazer muitas vezes coisas que são simples. Coisas banais, bobas do dia a dia. E uma igreja que está paralisada pelo medo não tem condições de guerrear contra o inferno. Presta atenção, Jesus ele disse para a gente fugir da nossa carne. Mas Deus não fala para a gente fugir do diabo. Não tem um versículo na Bíblia em que Deus fala para a gente fugir do diabo. A Bíblia fala muitas vezes que o diabo é o nosso adversário, que ele está bramando e rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar vivo. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que o diabo não pode com o nosso Deus. O diabo não tem poder contra o Pai. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Muitas vezes o diabo quer nos paralisar trazendo medo a nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você é a noiva de Cristo. Você está aqui para guerrear contra o inferno. A Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inferno. E para isso nós estamos aqui também como igreja. Nós não podemos ter medo. Temos que avançar. O inferno quer nos paralisar, nos impedir de ganhar almas. Sabe por quê? Porque cada alma que é ganha, nós estamos atacando o inferno. Quero profetizar essa noite. No próximo ano, você vai ganhar muitas almas. No próximo ano, você vai trazer tantas almas para conhecer a Deus, que não vai caber aqui nesse lugar. Estamos aqui nos 12 dias proféticos e profetizar aquilo que está dentro de nós. Não havendo profecias, tem que ter profecia, a gente tem que profetizar. A gente tem que abrir a nossa boca, realmente profetizar, e profetizar também aquilo que Deus manda. Porque isso também é profetizar. É mais do que tudo, na verdade. Muitas vezes profetizar não é só falar aquilo que a gente quer ouvir, mas é falar aquilo que Deus quer falar ao seu povo. É tempo do amadurecimento, é tempo de sairmos do casulo de aprisionamento. É tempo da gente avançar. É tempo da gente começar a parar de chorar por desespero. Jesus está dizendo: comece a enxugar as suas lágrimas de desespero. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno. Abre sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 5. Ele é digno. O tempo do choro, da tristeza está chegando ao fim. Sabe, queridos, é tempo da gente começar a se alegrar em Deus.
choro de tristeza está chegando ao fim. Aquele que saiu semeando com choro vai voltar colhendo os seus molhos com alegria. Diz assim lá em Apocalipse: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. E eu chorava o quê? Eu chorava o quê? Porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aleluia. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povos e nações. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de desatar os 7 selos. Rei João, não chores mais, porque Ele é digno. Não chores mais. Não chores mais, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de desatar os 7 selos, porque Ele morreu. Porque Ele morreu. Então é tempo da gente avançar. É tempo da gente começar a parar de ficar prostrado no chão, chorando de medo, e entender que Deus deseja fazer através de nós, através de mim, através de você, através da igreja dele. Ele quer estremecer o mundo através de nós. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas não puderam. Não puderam. Porque cabe a nós. Eu e você somos a igreja do Deus Altíssimo. E nós precisamos começar a nos colocar com clamor diante de Deus. E começar a pedir para o Senhor: Senhor, vem sobre esta geração. Vem sobre mim. Vem sobre nós. Paulo, ele compreendia que todas as coisas ruins que acontecem com a gente, elas contribuem para o crescimento do reino. Tem passado por situação difícil? Tem passado por situação complicada? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida, a gente que é cristão, a gente que é filho de Deus, a gente que tem um clamor de Abba, mas nós que clamamos Abba, todas essas coisas acontecem para um crescimento do reino. Se tem acontecido coisas ruins com você, é tempo de você começar a olhar para os céus e começar a agradecer a Deus. Senhor, porque se tiver que acontecer algo de ruim comigo, para que o reino dos céus cresça, glória a Deus por isso. Imagina só. Imagina só. Você chegar lá no céu, falar assim: olha, tanta coisa ruim aconteceu comigo, mas olha o tanto de alma que foi ganha.
Olha o tanto de coisa que aconteceu. A verdade é que muitas vezes a gente não está disposto a abandonar muitas vezes nossos sonhos por Deus. A gente muitas vezes não está disposto a entregar a nossa vida por amor ao Senhor. Havia uma mulher na Argentina, e por volta dos seus 20 anos, Deus chegou para ela e falou: eu quero te levar para fazer missões, eu tenho um chamado de missões na sua vida. E ela tinha acabado de conhecer um rapaz, ela falou: Senhor, espera um pouquinho, porque vou me casar agora, depois que eu me casar eu faço missões com meu marido. Deus esperou mais 5 anos ali. Depois de 5 anos Deus pegou e falou: vamos, eu estou te chamando para um chamado de missões, eu quero te levar, eu quero te usar. Ela falou: Senhor, acabei de ter um filho, tem 2 anos, não posso agora. Passou-se mais um tempo. Deus, vamos, eu tenho um chamado de missão na sua vida. Ela pegou e falou: não, Senhor, agora meu filho está começando a crescer, está entrando na adolescência, ele precisa de mim, eu não posso ir fazer missões. E ela foi colocando os sonhos dela à frente dos sonhos de Deus, e cada hora numa desculpa. Depois de 10 anos, Deus de novo: vamos, eu quero que você faça missões. E ela: não, Senhor, agora eu tenho meu netinho, acabou de chegar, eu não posso ir. Como é que eu vou embora e vou deixar meu netinho aqui? Certa feita, um homem de Deus, um profeta de Deus, estava passando do outro lado da rua. E aí Deus falou assim para ele: bate naquele portão ali. E ele bateu naquele portão. Quando ele bateu, o portão abriu, veio descendo uma senhorinha bem velhinha, era ela. E aí aquele homem viu aquela mulher descendo. E aí o Espírito Santo de Deus tomou ele. E aí o Espírito de Deus, através do lábio dele, falou assim: por sua causa, milhões de almas na Argentina vão para o inferno. E aí? Nós vamos ficar nos acovardando até quando? Até quando nós vamos deixar o inferno rir? Até quando nós vamos ficar colocando nossos sonhos na frente dos sonhos de Deus? Eu tenho muitos sonhos também. Em nome de Jesus, quero ter muitas coisas. Mas se Deus falar para mim assim: Jonatas, hoje eu quero que você vá lá para a Síria, que você vai morrer como missionário, mas por um projeto muito maior. Eu vou falar: querer, eu quero, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou trocar 80 anos que eu vou viver aqui na terra, sendo que cabia falar que 70 a gente vive bem, depois disso é só enfado e canseira, que é uma verdade, né? Chega nos 40 já já é a galera do doloril, né? Dos comprimidos, é os velhos do Dorflex. Passou dos 40 anos, até os 40 anos, os irmãos compartilham outras coisas, várias coisas. Depois dos 40, a galera compartilha Dorflex. Só chega: ai que dor, ai que dor, ai que dor, ai que dor. E hoje é a partir dos 20. Porque Jesus amado, eu tenho até medo da geração de que tem 20 anos. Já chega assim: ai que dor nas costas. Eu sim. Tenho 25 anos, chego no meu serviço, estou com dor de cabeça, dor nas costas, dor no peito, dor nas pernas. Então eu vou trocar 80 anos que eu posso ver aqui na terra por uma eternidade. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus chega assim e conta uma parábola de um homem que devia um valor imensurável. Era bilhões e bilhões e bilhões para o rei. E ele chega para o rei e começa a chorar: eu não tenho dinheiro para poder pagar. E o rei pega e fala assim: não, cara, tudo bem, te perdoo a sua dívida, vai viver em paz. E aí ele chega, vai para a rua, e um outro homem devia uma quantia para ele que nem sequer se comparava ao que ele devia para o rei. Não chegava nem nos pés, nem no calçado. E ele humilhou aquele homem, bateu e falou que queria o dinheiro dele. Quando o rei descobriu aquilo, ele falou: rapaz, eu te perdoei uma dívida tão grande, astronômica, e você não é capaz de perdoar uma coisa tão boba, tão besta. E às vezes a gente é assim.
A gente às vezes fica tão apegado. Jesus nos perdoou de uma coisa tão maravilhosa, tão grande. Na cruz do Calvário ele morreu e se entregou de uma forma tão poderosa, nos perdoando uma dívida astronômica, uma dívida gigante. E a gente não sabe perdoar o nosso irmão. A gente vive rancoroso com os outros. Fala comigo não. Fala com os crentes, né? Os crentes Rambo. Os crentes Rambo. Coloca a faca na boca, amarra o lencinho e fala, ele está pensando que eu sou crente, mas não sou bobo não. Na igreja sempre tem os crentes Rambo. É os crentes que falam, está pensando o quê? Pego ele lá na porta da igreja. Gente, tem crente que é assim. Tem crente dentro da igreja, a gente escuta cada coisa. Vou dar um couro nesse pastor. Está pensando que é quem? Tem que tomar cuidado, né não, pastor? Tomar cuidado, o pastor às vezes está falando coisa aqui de Deus, que é Deus que está falando, o irmão está pensando que é o pastor que está falando. Eu vou quebrar a cara desse pastor e do líder que está me trazendo, que eu sei que ele contou minha vida inteira para esse pastor. Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso. O rapaz lá que me levou, ele acha que eu sou bobo, ele contou minha vida inteira para o pastor, e o pastor pregou lá minha vida inteira. O pastor nem sabia o que ele estava passando, meu irmão, era Deus que estava falando com ele nem se ligou. Esse é o maior problema muitas vezes, é Deus falando com a gente pensando que é o homem. Muitas vezes Deus está falando tanto com a gente, Deus está falando tanto com a gente. Sabe, as pessoas se gabam disso. Ai, Deus está falando muito comigo. Sabe com quem que a gente fala muito? Com criança. Com criança a gente fala, tira o dedo daí, tira o dedo da tomada, tira o dedo da tomada, tira o dedo da tomada. É com criança que a gente fala muito. Não se gabe porque Deus está falando muito com você. Se Ele está falando muito com você é porque você ainda não obedeceu. Precisa obedecer. Precisa se colocar na presença de Deus. Precisamos amadurecer como noiva de Cristo. Precisamos crescer como noiva eleita. Vivemos no meio de uma geração que não lê mais a Bíblia. Nós não lemos a palavra, não somos apaixonados por Deus. Se a gente fizesse um quiz bíblico aqui, tem até vergonha. A gente ia ter até vergonha. Falasse que vamos fazer um quiz bíblico aqui agora com torta na cara. Todo mundo ia levar tortada na e olha que eu estou falando de quiz bíblico básico. Você perguntar aqui quem é o pai de Eva. O irmão vai ficar aqui, pai de Eva, pai de Eva, pai de Eva. Pai de Eva, não era Noé? É sério, gente, é sério. É sério, é sério, a gente não lê mais a Bíblia não. Você abre aqueles, tem vários pastores, o André Valadão começou com isso, agora tem um monte de pastor que faz isso, né? Um monte de pastor respondendo a galera no Instagram, e você vê cada pergunta, que você olha e você fala assim, gente, esse povo não lê a Bíblia, não é possível, não é possível não. Há umas perguntas que você olha assim, Jesus amado. Sabe, tem um lá que eu assisto que é o Iago Martins. E tudo que os outros perguntam para ele só fala assim, pergunta para o seu pastor. Ele fala, pessoal, eu preciso de um conselho disso. Aí ele fala assim, pergunta para o seu pastor, procura só conselho, a maioria dos conselhos dele, procura o seu pastor e senta com o seu pastor. É a verdade, né, gente? Muitas vezes a gente procura a resposta em tantas coisas, mas a gente não procura a resposta nos nossos líderes, a gente não procura a resposta na palavra de Deus. E muitas vezes Deus está dizendo para a gente, e a gente ainda assim está teimando. Eu sou assim. Quantas vezes eu já não perguntei para Deus, Deus, é ela que o Senhor tem para mim? E eu ouvia Deus dizendo, é ela, se fosse ela eu estaria casado com ela, meu irmão, era a minha carne gritando. E eu falava, Deus falou para mim que é ela. Cheguei ainda na varoa, falei, eu orei para Deus e Deus já confirmou, falou que é você, viu? Então, minha filha, vai se preparando que você vai casar comigo. Estou casado? Não estou. Estou preocupado? Não estou. Sabe por quê, meus irmãos? Não adianta a gente viver preocupado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus não vai descer aqui do céu e vai escolher uma varoa para mim. Mas não é por causa disso também que Deus quer que eu me case com qualquer pessoa. Ele tem a pessoa correta, certinha. Quando ela chegar, aleluia, glória a Deus. Vai ser top, vai ser bênção. Ela vai andar em comunhão comigo, eu vou andar em comunhão com ela. Ela vai me levar para o céu e eu vou levar ela para o céu também.
Vamos fazer um casamento abençoado. Vamos soltar até rojão. Eu vou ganhar uma de um lado, ela vai ganhar do outro. Ela vai completar o meu ministério. Eu vou falar, mulher, você está ganhando mais alma do que eu? Isso pode não, vou começar a ganhar mais alma. Lá, então vou ganhar mais alma, então você vai ver. O casamento é abençoado, irmãos. Mas muitas vezes a gente não se coloca diante da presença de Deus. Vive casamento atribulado. Cada casamento atribulado que é só Deus na causa. E é briga boba. Briga boba. Eu não sou casado, né? Então eu não posso falar nada. Mas para mim, eu acho que muitas vezes tem muita besteira que as pessoas brigam. Esposa falando, vou me separar dele. Por quê? Porque ele deixa a toalha em cima da cama molhada. Eu não sou casado, mas olha assim e fala, meu Deus do céu, se um dia minha mulher querer separar de mim porque eu deixo a toalha molhada em cima da cama, a misericórdia. Sabe? Casamento é aprender a viver com as diferenças um do outro. E assim também é o nosso casamento com Cristo. Só que a diferença é que Cristo tem que aprender a viver com as nossas diferenças, né? Porque Ele é perfeito. Sabe, gente? Jesus nos perdoa todos os dias. Jesus perdoa a gente todo dia. Não faz acepção de ninguém. Nosso Deus é incrível. Diga assim, o meu Deus é incrível. Fala assim, meu Deus é incrível. Sabe por que Ele é incrível? Cara, Ele olha do céu e Ele vê todo mundo. Mas ao mesmo tempo que Ele vê todo mundo, Ele está vendo só você. Está vendo só você. Por isso que na hora que a gente adora Ele, a gente tem que se derramar de uma forma poderosa. Sabe, às vezes a gente vê, eu vejo muitas vezes, né, noticiários, e os astros famosos, eles sentem tanto orgulho quando vão na Inglaterra e se apresentam para a rainha da Inglaterra. Nossa, eu vou me apresentar para a rainha da Inglaterra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Todo dia você se apresenta aí para o rei da glória, para o rei Jesus. Todo dia você faz uma apresentação para ele. Como é que você tem se apresentado para ele? Será que você tem se apresentado cheio de medo, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falha, cheio de mazela, sem arrependimento? Será que você tem se apresentado para ele com o coração quebrantado, um coração contrito? Sabe, gente, a gente crê no mover do Espírito Santo. Você é crente, a gente crê, a gente não acredita que os dons cessaram, não. A gente não é batista, não, a gente é pentecostal. A gente crê no poder de Deus. Pode falar em línguas. Deixa Deus te usar. Às vezes Deus não nos usa porque a gente fica ali, ó, paralisado no medo. Fica ali, ó, parado e não deixa Deus usar a gente. Sabe, meus irmãos, Deus quer te usar. Deus quer te usar para quando você colocar a mão, pessoas serem curadas. Deus quer te usar para quando você começar a orar, você falar para a pessoa, Deus usar a sua boca para poder falar para a pessoa, Deus está te curando do câncer, Deus está te curando não sei o que, Deus está te curando. Deus quer te usar, meu irmão. Só que quando a gente ficar paralisado com medo, Deus não vai nos usar. Sabe por quê? Porque Deus não tem partes com medrosos. Dois povos que eu sei que Deus não tem parte, com medroso e com preguiçoso. Deus não tem parte com nenhum desses povos. Medroso porque não sai do lugar, preguiçoso também porque não sai do lugar, prefere ficar sentado no sofá. Chega domingão, prefere assistir o Domingão do Faustão do que vir para a igreja. Hoje é o Domingão do Hulk lá, né? Prefere ficar assistindo filme. Passa o dia inteiro conectado na Netflix. Mas não tem coragem de parar ali 30 minutos, uma hora para poder orar a Deus. Sabe da vida de todo mundo no Facebook, porque vive o dia inteiro fofocando. Mas não sabe a vida de ninguém da Bíblia. Conhece tudo. Você falar de série, a pessoa sabe de cabo. Não é pecado saber de série, não. Mas eu acho que se torna pecado quando sabe demais da série e não sabe de nada da palavra de Deus. Eu acho que se torna errado quando a pessoa é expert
nas coisas do mundo, mas não é expert na palavra de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Servimos a um Deus poderoso, um Deus justo. Você crê que o que é pregado aqui é de Deus? Amém? Eu creio também. Eu creio também. Só que nós temos cristão que perde na Bíblia para o diabo. Perde na Bíblia para ateu. Perde na Bíblia para TJ. Perde na Bíblia até para macumbeiro. Para mormon. Perde na Bíblia para todo mundo. Os caras chegam, pregam meio quilo de heresia. Deixa eu te falar uma coisa. Ateu prega usando a Bíblia, tá? Mormon também. Testemunha de Jeová também. E os caras é convincente. Se você não tomar cuidado, você se converte. É verdade. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Satanista te convence, se você não for fiel em Deus, de que Deus é ruim, de que Deus não é bom, que o diabo que é bom. Por que você acha que tem um monte de gente que segue o diabo? Por que você acha que tem um monte de gente satanista? E pega a sua Bíblia. Eu tinha uma professora de ciências que ela tinha, uma vez ela sempre falava pra gente que ela não acreditava em Deus. Certa vez ela pegou, abriu o armário dela lá, a gente viu uma Bíblia, falou: você não acredita em Deus, tem Bíblia? Ela falava assim: eu leio a Bíblia para poder discutir com crente. Falou: eu leio a Bíblia para poder discutir com crente, para poder confirmar que eu sou ateia. Misericórdia. Certo dia ela chegou lá na sala de aula e falou assim: o homem não nasceu para nada além do que nascer, procriar e morrer. Aí o pessoal na sala ficou bravo. Falou: e para ir para o céu também? Está tudo desviado, nem ia para o céu naquele momento, né? Aí todo mundo ficou bravo. Sabe, queridos, não adianta a gente só ficar bravo, a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que parar com medo. Mas quando eu pego a Bíblia para ler, me dá sono. Continua, não desiste não. Uma hora você vai entender. Ora a Deus, sabe? Não lê a Bíblia de qualquer jeito, não. Não simplesmente pega, abre e sai lendo, não. Para ali um tempinho e fala: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Ministra comigo, me dá entendimento, abre minha mente para que eu venha compreender aquilo que o Senhor vai falar comigo aqui agora. E lê a Bíblia, irmãos. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Mas não gosto de ler, mas a Bíblia tem que ler. Ou você acha que Paulo vai vir aqui para poder falar para você o que ele escreveu? Inspirado pelo Espírito Santo. Você acha que Pedro vai vir aqui? Você acha que Moisés vai vir aqui e falar: igreja, aqui eu vou falar o que estava escrito ali em Gênesis, no princípio, Não, irmãos, a gente tem que ler. A única coisa, o único registro histórico que a gente tem é a palavra de Deus, daquilo que foi falado por Deus através de seus profetas. Se a gente não se interessar pelo aquilo que Deus fez, nós vamos se interessar pelo quê? Se a gente não se interessar pelas coisas eternas, nós vamos se interessar pelo quê? E muitas vezes a gente se interessa mais por aquilo que vai morrer aqui, por aquilo que vai ficar aqui, do que por aquilo que nós vamos levar em eternidade. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. A gente passa tanto tempo semeando naquilo que não é eterno, mas não semeia naquilo que é eterno. A gente passa tanto tempo semeando para poder conquistar faculdade, carro, casa. Não que não seja bênção, é de Deus. Mas essas coisas não são eternas. É passageiro. Essas coisas, quando você morrer, eu morrer, vai ficar tudo aí. Mas aquilo que você semeou para o eterno, você vai levar com você. Porque o tesouro que você ajuntar no céu, vai estar lá quando você chegar lá. Sabe, a gente tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que ser mais ousado. Somos a igreja do Deus vivo. Se a gente ficar acovardado, paralisado no canto, eu tenho até medo, porque o diabo ele atua na onde a igreja é paralisada. Os lugares onde tem menos cristão, menos igrejas, é onde o diabo mais faz a farra. Pesquise. No mundo inteiro. Lugares onde menos tem igrejas é onde o diabo mais faz a farra. Egito, 90% muçulmano.
Olha como é que é lá. O Estado é muçulmano. Diz que aceita outras religiões, mas não aceita. Não aceita. Agora olha o Brasil. 90% do nosso Brasilzão é cristão. O nosso Estado, ele é cristão, nosso Estado é laico. E quem decretou que o Estado seria laico? Os próprios cristãos. Os próprios cristãos definiram que o Estado seria laico. Isso é errado? Não. Não. O Estado tem que ser laico. O Estado tem que acreditar em nada. A gente tem que deixar o povo livre. As pessoas têm que ser livres para poder buscar Deus ou não. Nem Deus força ninguém. E aí é onde você vê a diferença. Tem uma deputada que ela é cristã, esqueci o nome dela, mas ela estava conversando com um rapaz e esse rapaz começa a dizer para ela que a igreja não tinha que se envolver na política. Ela pega e fala: você está louco? Fala: não, o cristianismo é a pior coisa que tem, é se envolvendo na política. Ela fala: e os estados que não são cristãos? Ele pegou e falou: não, talvez para você o estado mais inclusivo seja o estado muçulmano, onde a mulher é totalmente desprezada. Ela fala: não, o melhor estado que tem é o estado cristão, onde tem a maioria cristã, porque é o lugar onde as pessoas deixam as pessoas mais livres para fazer aquilo que elas querem, servir a Deus ou não. Quando nós pegamos Josué, ele diz o que? Povo, se vocês quiserem seguir os deuses de seus pais, vocês sigam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu vejo, queridos? Quando eu olho a palavra de Deus por inteiro, muitas vezes a gente pinta na nossa cabeça que Deus é um cara que está num trono com um chicote preparado para nos chicotear quando a gente erra, mas não. Quando eu olho para a palavra de Deus, é o tempo inteiro Deus dizendo: escolhe, 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 escolhe. Mas o que tem mais ficado com medo é quanto mais a gente vê o povo escolhendo, mais a gente vê que o povo escolhe mal. Não é verdade? O povo escolhe tão mal que é capaz do povo colocar o Lula no poder ano que vem. Misericórdia. Misericórdia. As pessoas escolhem o inferno do que o céu. Preferem o inferno do que o céu. Tem escolhido muito mal. E a gente começa a escolher mal. Quando a gente acorda no nosso dia, a gente não ora a Deus. A gente começa a escolher mal quando a gente não tem relacionamento com o Pai. Quando a gente não tem relacionamento com Deus. Quando a gente fica acovardado, a gente escolhe mal. Para concluir, abre sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É tempo da igreja levantar um clamor. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos como sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito. Amém? Se coloca de pé. Eu não sei o que Deus tem feito nesse tempo. Eu sei que eu tenho sentido um agir de Deus tão poderoso. Tenho sentido uma presença de Deus tão forte. Às vezes eu paro lá no meu serviço, coloco um fonezinho de ouvido e coloco um louvor e só de colocar o louvor e começar a me concentrar em Deus, já começo a falar em línguas e falo: meu Deus, é tão fácil acessar a sua presença. Que delícia. Que gostoso.
tempo da gente começar a parar de se acovardar e começar a buscar Deus. Tempo da gente começar a se movimentar dentro de nós. Feche seus olhos.